Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Aqui é a professora Leide Rodrigues e estaremos dando continuidade aos nossos conteúdos na área de História e desta vez faremos uma rápida revisão acerca das revoluções de 1830 e 1848 para perceber de que forma essas revoluções vão influenciar no processo de unificação italiana e alemã. Então apertem os cintos que agora iremos adentrar esse conteúdo que, assim como os demais, é excelente. Então vamos lá, galera. É o seguinte, as revoluções de 1838, elas vão ser um marco dentro da Europa, tanto que elas são chamadas de terremoto liberal em 1830, tendo em vista que não havia mais nenhuma possibilidade de que o antigo regime ele passasse a vigorar dentro do contexto europeu. E o marco, né, desse rompimento vai ser exatamente o momento em que os liberais eles vão derrubar o rei francês Carlos X, que era considerado um absolutista, né? E a partir desse momento a gente vai ter assumindo o poder da França, Luís Felipe, que é um nobre liberal conhecido como Rei dos Banqueiros. Isso porque ele estava muito próximo aos financistas, aos homens de negócio de modo geral. E esse movimento que ocorre ali na França, ele vai se espalhar por toda a Europa. Então, observe, a partir desse momento, a gente vai ter uma nova característica imperando na política europeia. A política europeia ela agora passa a atender às necessidades do empresariado. Ou seja, a partir daí a gente vai ter exatamente essa onda liberal aí passando por toda a Europa. Se vocês derem uma analisada, vocês vão perceber que esses liberais, em diversas cidades, eles vão promover agitações. Por exemplo, é nesse contexto que os belgas eles vão conseguir se separar da Holanda e vai criar uma nova independência política. Na Itália, a gente vai ter o levante liberal que vai ocorrer ali na região norte, né, na região de Piemonte, e a gente vai ter de fato a unificação italiana a partir daí. Na Alemanha, a gente também vai ver esse processo, né? Quando os liberais eles se armam e eles conseguem criar uma unidade política ali, a Prússia consegue fazer essa unificação. A gente também tem esse processo na Polônia e também na Rússia e na Grécia. Então, se vocês pesquisarem com mais afinco, vocês vão entender porque esse terremoto liberal significa exatamente o momento que há uma agitação, que há uma queda do antigo regime de fato, o antigo regime não mais consegue se sustentar e vai ocorrer uma série de unificações por toda a Europa, tá? E dentro desse contexto, galera, que a gente vai ter que bater no conceito, né, naquela ideia que já vinha sendo muito trabalhada com Napoleão Bonaparte, que é a noção de povo, ou seja, a ideia de que era preciso criar uma identidade nacional, um espírito do povo. O povo pensava, né? O povo estava buscando, de fato, não somente chegar ao poder, mas também participar ativamente da política, buscando melhores condições de vida. E é exatamente esse povo que vai ser elemento preponderante para que as revoluções de 30 inspirem também as revoluções de 1848. Essas revoluções, né? Elas serão conhecidas como Primavera dos Povos. E por que Primavera dos Povos? Porque vai ser no sentido de que vai haver um desabrochar. Um desabrochar, ou seja, uma primavera das ideias liberais. E essas ideias liberais, elas vão vir cheia de modos, cheia de artifícios, buscando, na verdade, uma defesa do sufrágio universal masculino, né, em oposição àquele voto censitário, aquele voto através da renda, a defesa da redução das jornadas de trabalho e esses liberais também eles eram contrários à exploração capitalista, né? Contrário à ideia de Estado. Ou seja, é nesse contexto aí que a gente vê, de fato, uma onda de clamor popular em que o Estado ele deveria ser capaz de expressar uma nacionalidade, em que o povo fosse símbolo da identidade nacional. Acho que agora ficou mais fácil de vocês compreenderem, né? Porque aquela identidade nacional muito trabalhada ali por Napoleão, ela vai significar muito nesse momento. O Estado, ele precisa ser símbolo dessa identidade. E para ser símbolo dessa identidade, o povo deve participar ativamente desse processo, tá? Então, a partir daí, a gente vai ter, de fato, um interesse na formação de um projeto nacional forte, unificado, e que por trás é óbvio que vai ter uma série de interesses econômicos aí que permeiam a busca por essa identidade.
Dentro desse contexto, é óbvio que a gente vai focar, né, na unificação política da Itália e da Alemanha, né? Então é dentro dessa unificação, dentro dessas revoluções de 1830, 1848, é dentro desse formato de formar um símbolo nacional que Itália e Alemanha elas estão ali tentando unificar e construir um Estado forte. Tá? Então, vamos lá. Partimos agora para a unificação da Alemanha, né? A unificação alemã. Como é que ela vai acontecer? Qual é o contexto? Tá? O primeiro passo para que ela aconteça é o chamado Zoverin. Tá? E o que é esse Zoverin? É um acordo de livre comércio e que vai ser reduzida as tarifas alfandegárias entre a Prússia e a maioria dos ducados alemães. Galera, a gente não está falando de uma Alemanha por si, a gente está falando da Prússia e de uma série de outros ducados. E o que são os ducados? São estados que a gente vai ter, né, como soberano um duque. Ou seja, um território governado por um duque. Então, esses ducados vão se juntar ali com a Prússia e vai assinar esse tratado, esse acordo de livre comércio. Entretanto, a Áustria não vai participar. A Áustria não participa. E aí, dentro desse contexto, o Bismarck, né, o Otto von Bismarck, que vai ser um grande nome dentro dessa unificação alemã, ele vai se tornar ministro do rei Guilherme I, lá em 1862. E rapidamente ele vai se destacar. Ele era um cara conservador, líder da aristocracia territorial alemã, né, que era chamado Junkers. E ele vai assumir ali o compromisso, junto com o rei, de ampliar esse território prussiano. Então a Prússia, né, o Bismarck, quando assume, ele vai buscar aumentar esse território prussiano. A Prússia também era um desses ducados da Alemanha. Certo? Então, ou seja, o que é que vai acontecer aí? A Prússia, sob o comando do Bismarck, vai comandar esse processo de unificação da Alemanha. A partir, então, de 1842, né, esse ministro ele vai conseguir aí, com um caráter belicista, expansionista e pregando a ideia de uma consolidação do nacionalismo alemão, ele vai conseguir montar toda uma estratégia dentro da Europa para poder unificar a Alemanha, certo? E aqui a gente tem o Otto von Bismarck, né? Ele foi o grande nome da unificação da Alemanha. Ele buscou uma política de diplomacia secreta e também através da guerra, e dessa forma ele conseguiu ampliar o território da Prússia. Tanto é que a gente vai conhecer esse momento, né, como o segundo Reich, ou seja, o segundo momento de glória. A gente já tinha vivido o primeiro momento de glória e o terceiro lá, o Hitler, né, ele vai dizer que ele vai construir esse terceiro momento num período ali da Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem esse momento aí. E ele vai criar uma forma, galera, de combater o inimigo, geralmente começando pelo mais fraco e depois para o mais poderoso. Ele vai utilizar essa técnica de guerra. Tanto é que algumas pessoas dizem que ele vai transformar a Europa em um tabuleiro de xadrez. Então ele vai mexendo cuidadosamente as peças. E a partir do momento que ele vai vencendo o inimigo fraco, ele vai ganhando forças para vencer o mais poderoso. Então essa é a técnica utilizada pelo von Bismarck, né? Pelo Otto von Bismarck. E para que de fato haja a unificação, vão ocorrer três guerras. A Guerra dos Ducados, que é uma guerra que a gente pode dizer que é uma guerra interna, certo? A Guerra das 7 Semanas, que aí já é beirando uma guerra externa. E, de fato, por último, a Guerra Franco-Prussiana, que é uma guerra contra a França. Mas a gente vai começar aqui pela Guerra dos Ducados. Se ligue. Dois ducados... haviam dois ducados da Alemanha que haviam sido entregues à Dinamarca, lá no Congresso de Viena. O Congresso de Viena que foi realizado ali pós a saída de Napoleão Bonaparte do controle da França. Então, esses dois territórios pertenciam à Alemanha e foram entregues à Dinamarca. E aí, o que é que Bismarck vai fazer? Bismarck vai, sabiamente, convida a Áustria, que era um dos ducados ali, para fazer uma campanha militar contra a Dinamarca. E ele vai dizer o seguinte: olha, se vocês, austríacos, se juntarem comigo, a gente vence a Dinamarca e a gente divide esses dois territórios. E rapidamente a Áustria vai, se junta, eles conseguem vencer a guerra e o Bismarck ele não entrega os territórios para a Áustria. Então, só que antes de dizer que ele não ia entregar, o que é que ele vai fazer? Ele vai procurar, né, o Napoleão III e vai dizer: olha, Napoleão, a Alemanha, né, e a Áustria
provavelmente vai entrar em uma guerra. É algo nosso. É melhor vocês, franceses, não se meterem. Então ele fez o Napoleão III assinar um tratado de neutralidade. E esse tratado de neutralidade ficou conhecido como Tratado de Biarritz. E aí Napoleão assinou esse tratado aí, certo? E o próprio Bismarck ele foi lá e buscou o apoio do reino de Piemonte. Galera, o reino de Piemonte é o que mais tarde vai se tornar a Grande Itália. Então, assim, observem que o processo de unificação, tanto da Alemanha quanto da Itália, eles estavam dialogando, eles aconteciam em momentos próximos. E ele vai buscar o apoio e vai dizer assim, olha, vocês nos apoiam contra a Áustria porque a gente vencendo essa guerra, vocês vão garantir o direito a Veneza. E Veneza estava sendo administrada pelos austríacos. A Itália foi lá, então, apoiou esse processo aí, essa guerra dos ducados entre a Áustria, né, e a Prússia. Então, por conta disso, é chamado Guerra dos Ducados. E aí, galera, nessa guerra entre Áustria e a Prússia, que ficou conhecido como Guerra das Sete Semanas, rapidamente a Prússia vai acabar com a Áustria. A Prússia era conhecida como uma máquina de guerra e vai incorporar vários ducados. Tá? E Napoleão ali, só observando, Napoleão III, né? Só observando que a Prússia estava se tornando uma grande potência. Então, observem qual era a sacada, né, da Prússia, né, do Otto von Bismarck. Era enfrentar a França. Porque para construir esse grande império prussiano, né, a Alemanha, era preciso conquistar um território que era de Alsácia-Lorena. E esse território estava sobre o controle da França. Então, nessa brincadeira, a gente vê que, de fato, houve um jogo de xadrez em que o Otto von Bismarck chamou a França para si, mas no momento que realmente não precisava da França, ele vai abandonar a França no sentido de conquistar um território que a França dominava, que era Alsácia-Lorena. E esse fenômeno, né, vai ficar conhecido como a Guerra Franco-Prussiana, o momento em que a França e a Prússia eles vão se enfrentar, uma guerra que vai durar cerca de um ano, e rapidamente a Prússia consegue vencer o exército de Napoleão III. E aí Napoleão III é preso e Bismarck vai lá e anexa, né, a Alsácia-Lorena, tendo em vista que, como a França perdeu, o território passou a pertencer à Prússia. Além da França ter perdido esse território, ela paga uma indenização caríssima à Prússia. E isso vai gerar uma onda de humilhação, né? A França foi humilhada. Tanto é que dentro da França vai nascer uma ideia de nacionalismo que a gente vê bastante na Segunda Guerra, né? Que é o chamado revanchismo. Então, revanchismo a gente trabalha muito na Segunda Guerra. E a França, né, que foi invadida nesse período também, ela vai assistir a Comuna de Paris, em 1871. E a Comuna de Paris é o seguinte, é um momento, galera, que os operários, né, eles passam a assumir o controle da cidade, eles vão fazer barricadas, eles vão lutar contra as investidas da Alemanha, e para muitos socialistas, eles vão dizer que é o seguinte, que esse momento foi o primeiro passo para que os trabalhadores pudessem assumir a política, né, do país. Tanto é que essa é uma primeira experiência histórica em que as deliberações políticas foram feitas por operários. Então, isso é um marco, de fato, dentro do governo, dentro da França. E esse governo operário aí da Comuna de Paris, ele vai durar de março a maio. Só que ele foi destruído pelas forças francesas, tá? E no término a gente vai ter a morte de cerca de 80 mil comunardes, né? Que eram como eram chamados esses operários. Então esse é um marco bem importante, aí a gente vê todo esse contexto. E é o seguinte, aqui a gente vê claramente esse processo de unificação da Alemanha, né? A gente vai ver aqui a Prússia e aqui os territórios que foram anexados ao longo do tempo. Então vocês façam bem a análise desse mapa, porque é bem importante aí, tá? E é isso, o processo de unificação alemã, ele se dá dessa maneira. E próximo vídeo a gente vem com a unificação italiana. Valeu, galera!